Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que você possa se abrir para receber aquilo que o Senhor tem para você nesse dia. E eu quero trazer a palavra hoje no seguinte título: O Irmão do Filho Pródigo. Muitas pessoas ministram o filho pródigo, mas o Espírito Santo me revelou algo e tratou muito e continua tratando ao meu coração sobre o irmão dele. Se ao final você se sentir abençoado, compartilhe o máximo de pessoas que você puder, para que o nome de Deus seja glorificado e outras pessoas possam ser edificadas através dessa palavra. Então o texto de hoje se encontra lá em Lucas 15, do 25 ao 32. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, e sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa parábola ela é muito bonita. Se você olhar no sentido do filho pródigo que aprontou, que foi viver o mundo, desperdiçou toda a sua herança que ele pediu antes para o pai, e ele voltou para a casa do pai, pediu perdão e teve uma nova vida. Mas eu quero trazer hoje um contexto diferente. Eu quero que vocês pensem no irmão desse filho pródigo. Como que esse irmão se vê? Ele se vê um filho perfeito, que honra o seu pai, que tenta fazer tudo corretamente, tenta ser um exemplo de filho para esse pai. Ele é um servo com excelência. A atitude dele, quando soube que o seu irmão havia chegado e que o seu pai tinha feito uma festa, tinha recebido ele com o melhor que um pai pode dar para um filho, foi a seguinte: a primeira, de indignação. Ele se sentiu indignado que o pai o recebeu dessa forma. Quantas vezes você olha uma pessoa e vê ela toda torta, aí se conserta, e você ali fazendo as coisas corretamente e comparando a sua vida com a vida do próximo? Às vezes você se sente indignado, às vezes você tem um sentimento de inveja, de comparação. Eu falo que a comparação é diabólica. Se você se compara com outra pessoa, esse sentimento é um sentimento implantado por Satanás. Porque o que você vive é o que você tem que viver. O que a outra pessoa vive é aquilo que ela tem que viver. Você não pode se comparar com outra pessoa. E esse irmão se comparou. Ele teve uma decepção, ele se sentiu decepcionado. Porque ele nunca foi reconhecido pelo pai da forma que aquele filho havia sido reconhecido naquela hora. Às vezes as pessoas são carentes de reconhecimento. Às vezes as pessoas são carentes de valorização. Mas por que todo esse sentimento? Eu acredito assim. Nós temos dois tipos de condições para nos achegarmos a Deus: a condição de filho e a condição de servo. A condição de filho é aquele filho que não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nós somos dignos da graça, sim, mas nós não somos perfeitos, somos pecadores. Mas aquele irmão, ele se sentia perfeito. Ele ficou irado, ele teve muita raiva
E ele teve os seus questionamentos internos. Mas por que, Deus? O meu irmão está recebendo tudo isso e eu, que sempre estive aqui perto do meu pai, sendo exemplo, servindo, honrando, o que eu ganho com isso? O que eu estou ganhando com isso? Esse foi o sentimento daquele irmão. Será que nós somos esse filho? Esse irmão? Será que muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de comparação, nesse lugar de decepção, nesse lugar de aprovação? Muitas vezes a nossa alma pede por aprovação, uma aprovação de homens, mas nós esquecemos que nós temos que ser aprovados somente por um homem, que é Jesus. Ah, mas e esses sentimentos? Muitas vezes esses sentimentos acontecem porque talvez você não tenha tido um pai paterno que faz a referência do homem, que te leva para um caminho, que te dá um rumo para um caminho, ou talvez todos os homens que apareceram na sua vida só te decepcionaram, te frustraram e você precisa dessa aprovação de Deus na sua cabeça, sem pensar que Deus, ele não precisa que você ache que você seja aprovado, mas o fato de você ter o amor dele, ele te aprova. É claro, eu tô falando assim no sentido de você ter uma caminhada, você estar numa caminhada cristã, você cumprir todos os mandamentos, mas não estar na qualidade de servo, sim na qualidade de filho. E é difícil você encontrar esse lugar de filho. Às vezes você trabalha há tantos anos na igreja e serve, mas não tem o sentimento de filho, que é o amor incondicional dele por nós. E lá no versículo 31, a parábola fala o seguinte, que filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. É Deus falando para você que você tem uma herança, que todas as coisas dele são minhas e são tuas. Mas muitas vezes, como eu disse, nós nos vemos na condição de servos e nós não aceitamos o lugar de filho. E o que é esse lugar de filho? O lugar de filho é um lugar de amor. E devido às marcas das nossas histórias, as frustrações, os traumas, os calabouços emocionais, chegar e encontrar e pensar que existe esse lugar de amor é além da nossa capacidade. E como que nós buscamos esse lugar de filho, esse lugar de amor incondicional? Relacionamento com Deus. Quanto mais você tem relacionamento com o Pai, mais você tem os segredos dele para você, mais você tem o amor dele para você. Sabe, por muitas vezes eu me pego pensando nesse lugar. Eu tenho uma amiga que ela demorou muitos anos para chegar nesse lugar de amor e ela fala que existe esse lugar de amor. Karine, hoje no lugar da confiança, eu me encontro com Deus. Mas esse lugar do amor eu tô buscando incansavelmente, porque eu quero chegar nesse lugar do amor. Então eu tô falando para você algo que eu estou vivendo, é algo que Deus tem ministrado muito no meu coração. E como é difícil encontrar esse lugar do amor. Mas eu sei que existe. E eu sei que é incondicional. É condicional nosso por Ele. É condicional. A gente só consegue chegar nesse lugar do amor se nós cumprirmos princípios bíblicos, mandamentos do Senhor. Para que não haja separação nossa do Pai, né? Nós sabemos que o pecado faz com que haja separação, as transgressões, a iniquidade. Então, a nossa condição para chegar nesse lugar de amor existe, mas é incondicional dele por nós. E eu creio que existe esse lugar de amor.
eu sinto esse amor de Deus, mas existe um lugar. E esse lugar, eu creio que quanto mais de Deus buscarmos, mais intimidade de Deus buscarmos e mais confessarmos como pecado, confessar como pecado esses pecados que eu acabei de citar. Eu creio que é incondicional, porque o amor de Deus é incondicional. Deus é Pai, Ele tem um amor incondicional, Ele tem uma herança eterna e Ele tem uma vida em abundância. Uma vida em abundância para mim, uma vida em abundância para você. E se alcançarmos esse lugar de amor, todos esses sentimentos de frustração, de inveja, de comparação, que nos cercam, que ficam martelando em nossos pensamentos, na nossa alma, vai sair fora. Porque nós nos colocamos numa posição de filhos e não de servos. O filho pródigo é o filho que escolheu um caminho, mas ele entendeu esse lugar do amor. E o seu irmão, infelizmente, encontrou somente o lugar de servo. E essa posição de servo não permite estarmos na posição de filho amado. Então, que nós possamos estar abertos para não sermos servos, e sim filhos amados. Que hoje você possa sair da posição de servo e buscar a posição de filho, porque Deus é Pai, Deus é o meu Pai, e Ele é seu Pai. E que o Espírito Santo possa curar toda falta de paternidade sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que hoje o Espírito Santo possa se revelar a você como um pai que cuida, um pai que ama, um pai que protege, um pai que tem heranças, um pai verdadeiramente pai. Eu não sei o que você teve de paternidade aqui, biológica, mas eu sei que existe uma paternidade eterna. E essa paternidade, ela vem através do Senhor, através de Deus. Amém? Deus amado, eu quero colocar, Senhor, agora diante da sua presença, todas essas vidas que estão assistindo, inclusive a minha, Pai. Que nós possamos nos colocar, Senhor, diante de Ti como filhos e não como servos, Pai. Deus, retira toda a religiosidade sobre as nossas vidas, retira, Senhor, todo o papel de servo, Pai, que nós possamos nos colocar como uma condição, Senhor, de sermos filhos. Nos alcance, Senhor, com o seu amor eterno de Pai. Pai, em nome de Jesus, revele a todos aqueles que têm a falta da sua paternidade, que através, Senhor, desse vídeo eles possam entender que existe uma paternidade eterna, que existe uma paternidade sua, Pai, e quão bom é ser seu filho, Pai, que eles possam entender, Senhor, que a sua paternidade, que o seu amor, Senhor, é incondicional, que nós somos merecedores, Pai, do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção. Ô Espírito Santo, toca agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo todos aqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus, amém.